Irmãos, antes de nós irmos para a palavra do Senhor, estamos visitando o Luiz Augusto. Ele é bem-vindo em nosso meio, meus irmãos? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É um prazer, viu, Luiz Augusto, poder ter você aqui junto com sua família. Sempre que sentir, puder, venha à casa de Deus. Para nós é um prazer. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, o Evangelho de Cristo Jesus que escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 ao 27. Evangelho de Cristo Jesus que escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Maravilhoso seja o nome do Senhor. Meus irmãos, um texto tão conhecido, nosso, principalmente servimos a Deus, principalmente leitores da palavra de Deus, um texto que sempre nós temos observado e muitas das vezes, se for para citar até de cor, alguns irmãos conseguem. Não eu, porque não é o meu forte conseguir recitar versículos. Mas tem irmãos que eu sei que se for para citar de cor, cita, então conhecido que é. Porém, meus amados irmãos, o Senhor, Ele sempre traz em nosso coração uma mensagem oportuna para o momento que nós estamos vivendo, para o momento que nós estamos vivenciando. A palavra de Deus, ela nunca cai em desuso, nunca cai em descrédito. Ela sempre se renova, se faz nova nas nossas vidas, em todo o tempo, porque ela é a genuína palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos certeza, não é que nós achamos, nós temos certeza que Deus está a falar conosco. Talvez, durante uma ministração, uma pregação, talvez você não seja tão impactado por ela, mas pode ter certeza que tem um irmão do seu lado, atrás, do lado, na frente, não importa, que Deus está trabalhando no coração dele. Então não existe palavra repetida, não existe texto mais conhecido ou menos conhecido, existe boca de Deus falando, como quando lemos e pregamos as Santas Escrituras. E esse texto, então, irmãos, Jesus está aqui demonstrando o seu poder sobre toda e qualquer necessidade que o ser humano possa vir a ter. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que os seus discípulos, os seus apóstolos, eles estavam dentro deste barco, eles entraram neste barco, o Senhor Jesus e seus discípulos o seguiram, e não era um barco, uma pequena navegação, um pequeno barco, como nós às vezes temos costume de dizer, porque era um barco que tinha um local para um cais, um lugar ali para poder descansar, para poder dormir. Tanto é que foram até Jesus. Então não era uma pequena embarcação, mas um barco de um porte um pouquinho mais grande, a ponto de ter um local para que o mestre estivesse ali deitado e descansando. Essa embarcação, irmãos, muitas das vezes que nós pregamos essa palavra, nós qualificamos ela como a nossa vida. E sim, não é errado nós
aplicarmos ela desta maneira, quando nós trazemos e falamos desta mensagem, como essa embarcação ser a nossa vida. E nós sabemos, irmãos, nesse propósito, neste tempo aqui que está vivendo Jesus com os discípulos, eles estão vivendo, irmãos, vendo milagres, maravilhas. Nós hoje também vemos milagres, vemos sim maravilhas, porque o Senhor Jesus continua sendo o mesmo e será eternamente. Só hoje nós tivemos aqui 2 testemunhos maravilhosos da parte de Deus para o acrescimento da nossa fé. A irmã Leisiane trouxe um testemunho pela manhã, da sua prima, muito forte. É prima, irmã? Primo, um testemunho de poder, de confiança na oração, que a irmã orou, repreendeu, buscou, e o Senhor atendeu de uma enfermidade gravíssima, que esse rapaz estava sofrendo, e não era uma enfermidade simples. Porém, quando ao refazer os exames, descobre agora que não tem mais nada. Nossa irmã Neilda também acaba de testemunhar, sobre o poder de Deus sobre a vida dela, mediante a uma enfermidade, que ela estava desenvolvendo, a uma dor terrível, que ela preferiu estar na casa de Deus, não que não necessite ir no hospital, ir no médico, mas ela teve fé que viria para a casa de Deus, estaria orando e seria curada. E assim aconteceu. Essa embarcação, irmãos, que é a nossa vida, nós temos que lembrar que por mais que seja grande o nosso problema, por mais que seja grande as dificuldades, nessa embarcação nós temos que lembrar, nesta nossa vida nós temos que lembrar, o Rei dos Reis se faz presente nela, o Senhor do Senhor se faz presente na nossa vida, nessa embarcação. Nós não temos o que temer, mas muitas das vezes nós tememos a si mesmo, muitas vezes nós não sabemos para onde ir. Eu disse 2 testemunhos, mas tivemos 3 também, da Rosa, falando aqui o testemunho, 2 testemunhos em um, trazendo aqui sobre o seu netinho, ao qual o Senhor abençoou, usando ali da medicina, mas também através da fé dos irmãos, e também da Lisa, que está a se formar, que recebeu ali da parte de Deus essa profecia, e se cumpriu em sua vida. Então, meus irmãos, foi fácil? Foi fácil, irmãos, para a vida desse jovem, irmã Leisiane? Foi fácil até alcançar esse milagre? Foi fácil. Foi fácil, irmã Neilda, na terça-feira, poder sentir aquela dor apertada, e mesmo assim vir com fé para a casa de Deus, pedir aos irmãos para orar. Foi fácil até o momento de receber a cura e o milagre? Foi fácil, irmã Rosa, ver o que estava acontecendo com o seu netinho? Não foi? Mas o Senhor, irmãos, também nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que sempre estaria conosco, em todos os momentos, até a consumação do século. É promessa do Senhor para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e é promessa para todo crente, irmão. É promessa para a nossa vida, promessa que Ele está nesta embarcação, promessa que Ele está neste barco, seja ele pequeno, seja ele grande, não importa qual é o tamanho dessa embarcação que você considera. Talvez você se considere uma pessoa pequena na fé, mas Jesus está lá dentro também do seu barco, da sua vida. Talvez você se considere às vezes um pouco mais amadurecido, logicamente que não arrogante a ponto de achar que é maior do que ninguém, mas talvez hoje você se sente mais amadurecido, talvez você se sente mais bem preparado para absorver um texto da palavra de Deus. Mas não importa se você está mais amadurecido ou menos, importa mesmo, irmãos, é o teor, importa é quem está na sua vida, aquele que te sustenta, aquele que te liberta, aquele que te livra, aquele que cuida da sua e da minha vida nos mínimos detalhes, em todos os momentos. Nós podemos ver Deus agindo sobre a nossa vida, em tudo. O Senhor está nesta embarcação, o Senhor está na sua vida, Ele é contigo, Ele é comigo, irmãos, e não importa que as lutas e as adversidades, o mar revolto se levanta, o que importa, irmãos, é que Ele está para acalmar a tempestade. A importância, irmãos, que nós temos que ter, não é de olhar para as ondas a ponto de tampar a embarcação. A importância de nós olharmos para o Cristo que se faz presente na nossa vida e que vai cessar qualquer tempestade que se levantar.
Essa é a maior importância. Nós lembrarmos em quem nós temos crido. Nós lembrarmos que um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e não foi em vão. Não foi à toa. Nós não recebemos Jesus como Senhor, libertador da nossa alma, da nossa vida, simplesmente para dizermos que mudamos de religião. Não. Nós recebemos Ele porque realmente, verdadeiramente, nós cremos que somente Ele tem poder para guiar essa embarcação, para cuidar desta vida, minha, sua, da sua família. Nós acreditamos que somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. E nessa embarcação, irmãos, eu quero te lembrar, você sabe, mas eu quero te lembrar que Jesus está presente. Jesus é contigo, igreja. Jesus é na sua vida para curar, para transformar, para repreender todo o levante das trevas contra a sua vida. Lembre, Jesus é contigo. Talvez não está fácil lá no serviço, mas eu quero te lembrar, Jesus é contigo. Talvez não está fácil as perseguições, as invejas, às vezes invenções contra a sua vida, mas eu quero te lembrar, Jesus é contigo. Nada nem ninguém vai conseguir tirar aquilo que Jesus estabeleceu sobre a sua vida. Ele é contigo, lembra disso? Não importa quantos levantes sejam contra a sua e a minha vida, Jesus é comigo, Jesus é contigo, Ele está na sua vida para fazer a obra que é necessária. Já te libertou, já transformou, já curou, mas se for preciso libertar de novo, irmãos, Jesus liberta. Se for preciso curar de novo, Jesus cura. Se for preciso Jesus transformar o impossível no possível, Jesus transforma. É esse o mestre que entrou no barco, viu? É esse o mestre que entrou no barco, lembre disso. É esse o Jesus que entrou na sua vida. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Vejam, irmãos, barco coberto pelas ondas não é qualquer coisa, viu? Não é qualquer tempestadezinha, não é qualquer chuvinha, não, viu? Para nós que vamos entender e ver, pode puxar aí quando é uma onda alta a ponto de cobrir uma grande embarcação, que não era uma pequenininha, não era um barquinho desse que nós usamos no rio, viu? Uma embarcação maior, porque tinha lugar para dormir nele. E a onda era tão grande que o texto está dizendo que a tempestade era tão grande que o barco era coberto pelas ondas. A onda vinha, passava por cima, a onda ia, o barco estava ali, mas o negócio estava feio, a peleja estava grande. Imagina, irmãos, os tripulantes desse barco, olhando para essa situação. Meu Senhor, as ondas estão cobrindo, as ondas estão passando por cima, vai virar essa embarcação. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e nos vemos dessa forma? Meu Senhor, essa luta vai me derrubar. Do jeito que eu estou vendo, não estou tendo força mais. Vai me vencer, eu vou cair dessa vez, não está tendo jeito. Mas aí, meus irmãos, nós com essa pequena fé, pensando dessa feita, desse jeito, aí nós lembramos novamente que tem um que acalma a tempestade. E aí nós corremos, meus irmãos, para os pés de Jesus. Aí nós oramos, nós dobramos nosso joelho e confessamos para Ele: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Até aqui, Senhor, eu tentei dar minha força, mas Senhor, me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim. E aí nós vemos, irmãos, que não importa o tamanho que era a luta que nós enfrentávamos, porque maior é quem está conosco, que maior é o Senhor que está na nossa vida, maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos escolheu, maior é aquele que cuida e que zela das nossas vidas. Então, os seus discípulos aproximando-se, terminando aqui o 24, era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Aqui, irmãos, realmente é o que estava acontecendo. Isso aqui não é uma parábola, não. Isso aqui aconteceu. Não foi uma ilustração, não foi figurativo. Realmente aconteceu. Jesus estava dormindo. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós com nossa pequena fé, vamos aqui,
falar bem a verdade, eu quero que você reflita. Talvez você seja mais crente que eu e nunca pensou isso, mas eu já pensei. Oh meu Deus, mas será que o senhor não está vendo o que está acontecendo? Não é de forma blasfêmica não, de forma alguma. Não é de forma que nós vamos agredir a Deus com esses pensamentos, de forma nenhuma. Mas tem hora que eu falo, Senhor, mas o tanto que está levantando essa questão contra a minha vida, Senhor, dá uma resposta, Senhor. E o que parece que às vezes é que Deus está em silêncio, praticamente como Jesus aqui estava, dormindo. Logicamente que Ele não está, mas às vezes nós pensamos, será que o Senhor não está olhando por essa causa não? Achando que essa causa Jesus não está olhando. Meus irmãos, o Senhor está olhando sim, viu? O Senhor não está dormindo não, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele, o guarda de Israel, Ele não dormita, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua e da minha vida, e Ele não está cochilando não. O Senhor está vendo, e já foi lido aqui nesta noite, que dele é o quê? A vingança. Dele é o quê? A vingança. Primeira leitura aqui, depois da leitura devocional, Romanos, capítulo número 12. Minha é vingança. Ah, então que beleza, o Senhor vai pegar e vai matar e vai fazer para o meu lugar. Não, irmãos. Vingança, que o Senhor está dizendo aqui, é justamente que o Senhor está tomando conta, que Jesus retribuirá, seja o bem ou seja o mal contra a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele abençoará aquele que te abençoa e amaldiçoará aquele que te amaldiçoa. É a promessa que Ele fez a Abraão. E nós somos também agora esses gentios que foram alcançados pelo amor, que nós não merecíamos pela graça, nós fomos alcançados por essa promessa também. Eu sei que Jesus está olhando, irmão, pelas maldades que estão fazendo contra a sua vida, e no momento certo essas pessoas vão colher. Pode dormir tranquilo, pode ficar calmo, viu? Mas o Senhor também está vendo aquele que levanta, aquele que te ajuda, aquele que está cooperando no crescimento da sua vida, seja em qualquer área. O Senhor também tem bênçãos para essas pessoas. O Senhor também abençoará. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sendo abençoadas, estão crescendo junto com crentes, porque estão andando com os crentes. A bênção é para nós, o Senhor quer nos abençoar, mas tem pessoas que estão andando conosco, estão alcançando, assim como Ló também estava alcançando junto com Abraão. Tem pessoas sendo abençoadas por causa da bondade de Deus sobre a sua vida, mas tem pessoas que também têm muita coisa para receber e para colher com as maldades que tem feito contra os crentes, que tem feito contra aqueles escolhidos do Senhor. Então, irmãos, fique tranquilo, o Senhor não está dormindo. Aqui sim, no texto, Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo. Não é que ele foi pego de surpresa não, mas o Senhor Jesus deixou para ver até onde ia, irmão Rodrigo, a fé desses homens aqui. O Senhor falou, opa, eles podem repreender, mas não, eles erraram de uma forma, mas acertaram de outra, irmão Vinícius. Erraram porque não tiveram fé para resolver, para clamar a Deus, mas acertaram em lembrar que o mestre estava ali. E que se eles clamassem a Ele, tudo ia ser feito, irmão Denilson. É assim, irmãos. Tem hora que nós naufragamos um pouquinho na nossa fé, mas depois nós lembramos do Jesus que está conosco, e nós clamamos por Ele, e Ele nos ouve. Ele repreende o mar, Ele repreende a tempestade que se levanta contra a nossa vida. E é assim que Jesus fez. E Ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. No mesmo tempo, irmãos, que o Senhor repreendeu, o mar teve que se aquietar, os ventos teve que ficar quieto, e tudo voltou à normalidade. Meu irmão, o Senhor está no seu barco, viu? Então lembre de clamar por Ele. Jesus acalma essa tempestade. Jesus repreenda essa enfermidade. Jesus tem misericórdia, prospera, Senhor, lá no meu trabalho, lá no meu emprego. Meu Deus, se é o Senhor que abriu a porta, não permita que esses incircuncisos estejam triunfando sobre a minha vida. Joga por terra toda a maldade que estão praticando, estão tentando contra a minha vida. E o Senhor lhe atenderá, meu irmão. O Senhor lhe atenderá, amém? Você crê? Você acredita que o Senhor lhe atenderá? Porque Ele é contigo, Ele é na sua vida, Ele é com você.
Essa tempestade, irmãos, logicamente, que o inimigo também estava pegando uma carona. O inimigo queria de todas as formas destruir essa obra remissora, redentora. O inimigo sempre estava procurando, com seus ardis, destruir os discípulos, destruir os apóstolos. E por que não destruir o próprio Cristo, o próprio Mestre? Porque se fosse uma tempestade que realmente Deus tivesse mandado, Jesus não ia repreender aquilo que o próprio Pai tinha enviado. Nós podemos perceber que existia alguma coisa contra aquele barco, contra aqueles que estavam naquele barco. Nos dias de hoje, irmãos, é da mesma maneira. O diabo, os demônios, todos pelejam contra a nossa vida, pelejam contra esta embarcação. Mas, meus irmãos, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O inimigo nada é se Jesus é por nós. O Senhor é contigo. Nesta noite eu quero que você fique com essa mensagem lá na sua mente, guardada. Não sei se você vai precisar de colocar ela em ação durante essa semana. Talvez você passará por muita bonança, mas talvez também as ondas possam ficar meio bravas durante essa semana. Mas lembre, Jesus é contigo. Lembre dessa mensagem de hoje. Lembre dessa palavra simples, que parece simples, mas tem uma grande edificação para a vida daquele que recebe ela. Lembra que Jesus é contigo e clame por Ele. Fala com Ele. Jesus, em nome do seu nome, em nome de Cristo, eu uso agora a minha fé e te peço, Deus, repreenda todo o mal. Em qualquer área, lembre disso, eu repreendo. A palavra de Deus falou comigo,